Como ter fé no sofrimento. E eu ouvi o Senhor falando que medo não combina com fé. Eu quero ter fé e quero superar meus medos. Como aumentar minha fé para superar esses medos? Como me preparar para enfrentar isso? O que é um medo espiritual? Quando eu não enfrento as dificuldades da vida, quando eu não me encorajo o suficiente para me desafiar como pessoa, quando eu me acomodo no meu mundo. A fé é um instrumental para nos fazer avançar esses territórios. Eu já falei muito disso aqui no programa. A melhor maneira de vencer um medo é racionalizando. Quando você racionaliza, aí fala, gente, por que eu tenho medo de dormir sozinho se não existe absolutamente nada que possa justificar isso, né? Medo de dormir sozinho, hoje nem mais as crianças têm. Eu sei, eu entendo isso porque guardei muito no meu coração, muitos medos idiotas que eu fui vivendo, e à medida que eu fui tomando consciência deles, eu fui avançando e vencendo. Não tenha medo de ter medo, não. Você vai vencer isso aí, eu te garanto que não é tão complicado assim. Agora, a maior dificuldade é quando a gente incorpora medos, os medos existenciais. Esses são perigosos na nossa vida. Tem gente que tem medo de ser feliz, por exemplo. Por quê? Por causa dos inúmeros entraves que traz dentro do coração, de situações difíceis que não foram bem resolvidas, né? É aquela velha história. A mulher foi traída pelo namorado, aí o namoro não deu certo, acabou por causa daquela traição. Ela vai levar dentro do coração o resto da vida o medo de ser traída. Então dificilmente ela vai estabelecer um outro relacionamento saudável, porque ela vai ficar sempre desconfiada, ela vai querer ser possessiva, porque foi traída um dia, vai trabalhar sempre com a possibilidade de ser traída de novo. Gera uma insegurança, e esse é um problema muito sério. Tem gente que vai enraizando esses medos dentro de si, e depois vai se transformando neles. Aí é aquela pessoa que tem medo da vida, que tem medo de tentar, que tem medo de ir adiante, de ir além. Eu acompanho de perto um processo assim de uma amiga minha que foi, durante muito tempo, refém dos próprios medos. E como é que ela se justificava? Cuidando da mãe. Então ela não viajava sozinha, porque a mãe não queria. Mas no fundo era ela que tinha medo. Ela tinha uma série de receios em relação às coisas da vida, tudo sempre justificado, porque a minha mãe precisa de mim. No dia em que a mãe morreu, a estrutura do medo ficou a flor da pele ali. Todo mundo podia ver, porque já não tinha mais o motivo que antes justificava, e agora precisava assumir-se como alguém que tem medo, como alguém que foi protegido demais ao longo da vida, porque a mãe havia feito isso com ela. Criou uma estrutura de proteção e fez com que ela pudesse acreditar inconscientemente que tudo na vida era perigoso. É engraçado, gente, como nós somos vítimas disso. O medo, ele tem que ser um referencial de proteção. Toda vez que eu tenho medo, automaticamente eu tenho que olhar para o cuidado que o medo me sugere. Uma dose de medo sempre faz bem ao coração humano. Sabe por quê? A gente vai ficando um pouco mais equilibrado na hora de lidar com as situações. Eu tenho que ter confiança no meu modo de dirigir, mas eu tenho que ter medo da potência do meu veículo, porque ele pode me fazer ultrapassar os limites. Pode retirar minha vida, eu posso morrer antes da hora. Então o medo na dose certa, minha filha, sempre será importante na nossa vida. O problema é você não pode permitir que aquele medo comece a lhe impedir de viver. Tem gente que não viaja de avião. Não é porque não pode, porque não tem condições financeiras. É porque tem pavor do tal do avião. Aquela minha amiga que eu estava contando a história é a mesma coisa. Suava frio, o corpo inteiro quando falava de fazer uma viagem. Sempre teve o sonho de conhecer a Terra Santa. Quando nós dissemos para ela, você vai à Terra Santa, nem que seja amarrada numa coleira de cachorro, ela queria quase morrer. E foi. Segurou na mão de todo mundo, tomou uns 4 Lexotan. E decolou rumo a Israel.
Aí agora o medo dela é pegar um ônibus sozinha para vir fazer uma visita para nós em Taubaté. É um dilema. Quando toda vez que vem para Taubaté, você tem que mobilizar a Polícia Federal, o IBAMA, todo mundo. Porque senão ela não sai de formiga, não pega um ônibus, não vem. Já falei para ela, para com essa bobagem. Chegar no terminal Tietê, rodoviário Tietê, é a coisa mais natural do mundo. Todo mundo chega, por que você não pode chegar? Ai, eu tenho medo de alguém fazer um malfazejo para mim. Malfazejo é uma expressão que ela usa direto toda vez que ela quer justificar o medo que tem. Mas é a vida. Só que essa minha amiga, a gente tem que ter paciência com ela, porque só Deus sabe o quanto ela já superou os seus medos. Você também tem os seus medos que você pode... Faça uma lista de todos os medos que você já teve na vida. E de quais você já conseguiu se livrar. São muitos. É o processo humano. A autoconfiança, mas você saiba disso. O medo, na sua dose certa, ele só faz bem, porque ele faz parte do nosso instinto de proteção. Se eu tiver que desabar de novo de um barranco de 5 metros de altura, eu não quero mais, então eu vou ter um pouco mais de respeito com aquele veículo que eu sei que ele é poderoso. Não é assim? Então não tenha muito receio para lidar com tudo isso. E à medida que você vai riscando os medos, você vai se transformando numa pessoa onde Deus tem mais oportunidade. É sempre bom a gente limpar os espaços do nosso coração para que Deus tenha uma oportunidade de agir em nós. É sempre muito bom a gente dar a Deus essa parte. Senhor, trabalha no meu coração hoje aqui, porque eu quero ser um homem mais livre. Eu quero ser um homem mais inteiro. É o que eu desejo a você, viu? Que você não tenha medo da vida. Que de vez em quando o seu coração sinta medo, mas que esse medo sirva para você se proteger, não para lhe paralisar. Não permita que os medos lhe paralisem. Não permita que os medos apaguem a luz dos seus olhos. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais. Enfrentar meus medos do ponto de vista religioso tem sido uma jornada transformadora. Acreditar em um poder superior e ter fé na proteção divina me dá coragem para lidar com os desafios que surgem em minha vida. Saber que não estou sozinho, que há um propósito maior por trás de tudo o que acontece, traz conforto e esperança. Minha religião me oferece histórias inspiradoras de figuras corajosas que enfrentaram seus medos e triunfaram sobre eles. Essas narrativas são fontes de motivação, mostrando-me que é possível superar meus próprios medos. Elas me lembram que a força interior e a fé podem ser poderosas aliadas nessa jornada. Além disso, as práticas religiosas desempenham um papel fundamental no enfrentamento dos meus medos. Através da oração, encontro paz e tranquilidade, fortalecendo minha conexão com o divino. A meditação me ajuda a acalmar a mente e a encontrar clareza diante dos desafios que me assombram. Estudar as Escrituras é um meio de obter orientação espiritual, encontrando ensinamentos e sabedoria para enfrentar minhas inseguranças. No entanto, reconheço que cada pessoa tem sua própria jornada de enfrentamento dos medos. Nem todos encontram conforto religioso da mesma forma que eu. É importante respeitar e valorizar as diversas abordagens que as pessoas têm para lidar com seus medos, seja através da terapia, do apoio de entes queridos ou do desenvolvimento de habilidades pessoais. O mais importante é encontrar o caminho que ressoe comigo e me ajude a superar meus medos. A religião tem sido uma fonte significativa de força e apoio nessa jornada, mas sei que cada um encontra suas próprias fontes de conforto. Com fé e determinação, estou aprendendo a enfrentar meus medos, confiando que há um propósito maior por trás de cada desafio e que estou sendo guiado por uma força divina.